Pronto. Olha, velho. Glória a Deus. Cinegrafista mirim. Glória a Jesus. É bênção de Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Se eu pudesse colocar um tema, ou um nome, melhor dizendo, a pregação, eu colocaria intimidade com Deus. Esse será o tema que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. Eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco. E o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar com a igreja do Senhor neste dia. Oséias, capítulo de número 6, versículo 1, eu passo a ler. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega ao amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstre amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que o desejo de holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como um bando de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você. Embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Glória a Deus. Para que possamos, irmãos, entender o contexto que lemos no capítulo 6 de Oséias, nós precisamos voltar um pouco no passado. Nós precisamos voltar a um rei chamado Salomão. Salomão foi o descendente de Davi, que o Senhor escolheu e levantou para governar o povo naqueles dias. Salomão foi considerado o rei mais sábio da história. Mas Salomão, ele falhou. Salomão, ele se virou contra o Senhor. Em um momento de sua vida, ele faz alianças com mulheres que não eram para fazer. E essas mulheres corrompeu este homem, corrompeu o seu coração. Ele começou a levantar altares para outros deuses, para outras entidades. Ele se desvia do Senhor. E por consequência desse ato de Salomão, o reino de Israel, ele é dividido. Por conta da consequência do ato de adultério espiritual por parte do rei, por levantar outros altares,
Há deuses estranhos que o Senhor não faz aliança, mas Ele fez alianças, Ele se corrompeu. O reino vai ser partido. Vai suceder que Salomão morre, o reino parte. Seu filho vai tomar parte do reino. Vai ficar com 2 cidades, 2 tribos, melhor dizendo. E 10 vai ficar com um homem chamado Jeroboão. Jeroboão II é quem está governando agora. E esse profeta que lemos, chamado Oséias, é esse profeta que Deus vai levantar nesses dias. Esse rei, ele não serve ao Senhor. Esse rei serve a outros deuses. Ele levanta outras estátuas em adoração a um outro Deus estranho. E assim é este cenário de prostituição, de corrupção, de abandono, de prostituição do povo para com o Senhor. Todo o livro de Oséias, você vai ver, estudando, que é Deus querendo um relacionamento com o seu povo, esperando um arrependimento para com o seu povo. Assim o Senhor nos espera. Assim o Senhor deseja com cada um de nós. Então Oséias tem uma difícil missão. E essa difícil missão, Deus vai colocar algo para ele fazer. E o Senhor disse: Oséias, quero que você vá até um bordel e tome Gomer como esposa. Case-se com ela. Ame esta mulher. Se envolva com essa mulher. Tenha intimidade com esta mulher. E assim, esse profeta fez. Ele cumpriu e obedeceu ao que o Senhor o determinou. Ele casa com esta mulher. Ele ama esta mulher. Ele se envolve com essa mulher. E nesse relacionamento, ela vai engravidar. Ela vai ter o primeiro filho. Logo em seguida tem mais um filho. Logo em seguida ele tem mais um filho. São 3 filhos. Uma menina e 2 meninos. E cada nome que é dado, não é dado pela mãe ou pelo pai. É dado pelo próprio Deus. Para um propósito determinado. Entenda então que do capítulo 1 até o capítulo 3, a vida deste profeta vai ser a situação que o povo está vivendo naqueles dias. Como o povo está vivendo, como o povo está se relacionando para com Deus. Assim Deus quer ensinar ao profeta, através da vida dele, através das escolhas que assim Deus determinou para ele fazer. Então o profeta chega um dia em sua casa, não encontra sua mulher, conjecturando, ele vai achar essa mulher se prostituindo, se envolvendo com outras pessoas. Como é que está a mente e o coração deste profeta? Que até então Deus deu uma ordem para ele: case-se com Gomer, se envolva com ela, tenha intimidade com ela. Gerou-se 3 filhos. Mas a mulher que o Senhor me deu está se prostituindo. Ela adulterou contra mim. O que eu devo fazer? Tome ela como esposa. Ame ela. Ame ela. E assim o profeta fez. Mas Oséias obedece a Deus, mas ao mesmo tempo conjecturando, nós podemos ver que há um bug na mente dele. E há um bug na nossa mente. Como assim Deus vai pedir para que um profeta, um servo dele, se envolva com alguém que está no prostíbulo? E essa mulher, ela adultera contra ele. E assim, ele fica sabendo e Deus manda amar essa mulher. É porque Deus quer ensinar para o profeta o que o povo está fazendo com ele. A situação que está acontecendo dentro do templo. Deus quer ensinar o seu profeta.
Está vendo o que você está vivendo? É isso que eu sinto quando o povo que eu sirvo, que eu amo, vira as costas para mim, vai atrás de outros deuses, cultua outros deuses, não tem intimidade mais comigo, não se importa comigo. Aleluia. Assim o Senhor está ensinando para o profeta. Assim o Senhor está falando para ele a situação do povo. Como você se sente é como eu me sinto. Como você está sentindo no seu íntimo a dor da desconfiança, a dor da traição. Assim também eu sinto. Assim o Senhor está ensinando para nós. Como está nosso coração? Como nós estamos com o Senhor? Aleluia. Será que por um momento nós nos descuidamos e começamos a adorar outros deuses? Começamos a cultuar deuses estranhos? Diante da nossa caminhada, começamos a idolatrar pessoas? Não é simplesmente vir no culto, não é simplesmente ir na igreja, como se vai num clube, como se vai num trabalho, bater ponto, mas é um relacionamento para com o Senhor. O povo vira as costas para o Senhor aqui então, e começa a cultuar outros deuses, mas eles estão indo no templo. Mas o Senhor não quer saber de que eles vão no templo simplesmente, mas tem um relacionamento com Ele. Aleluia. Então a vida desse profeta vai ser a ilustração que Deus vai usar para o ensinar. E assim Deus quer nos ensinar sobre ter um relacionamento com Ele. O povo está idolatrando os deuses, e idolatria não está simplesmente limitada a um objeto. Idolatria também significa tudo aquilo que nos rouba de Deus. Tudo aquilo que impede de termos intimidade e um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Tudo isso, tudo é idolatria. Tudo. E o Senhor quer falar o que conosco? Ele espera o que de cada um de nós nesta noite? Que nos voltemos para Ele. No capítulo 6, no versículo 1 que nós lemos, o que está escrito? E o texto diz: venha, voltemos para o Senhor. Não é voltar para o templo, não é ir para a igreja, mas é voltar para Deus, para o relacionamento. No versículo 3, em uma outra versão, melhor dizendo, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é muito interessante, porque quando vamos estudar, a palavra conhecer, na língua portuguesa, significa saber informações. Só que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida. Mas buscando no original, conhecer significa intimidade profunda. Espírito Santo. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. Intimidade profunda. Não simplesmente saber informações acerca de Deus. Não simplesmente saber onde é a igreja, ou ir ao templo, mas conhecer o dono do templo. E tudo isso muda. Tudo isso vai fazer sentido se nós entendemos o que é que Deus realmente espera de nós. Se formos para Gênesis, capítulo de número 4,
Aparece essa palavra lá também. E Adão conheceu a Eva. Só que conheceu a Eva significa ter um relacionamento sexual, intimidade com Eva. E nasceu Caim. Então, o que é que Deus está nos ensinando nesta noite? Que assim como é o envolvimento e a intimidade do homem para com a mulher, assim Deus espera do seu povo uma intimidade profunda, se tornar um para com Ele, um só. Lembra o que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Unidade, essência, intimidade do nível mais profundo. É sobre isso que no livro de Oséias se relata. Então, o Senhor, Ele espera e deseja ter um relacionamento para conosco. Ele espera que, ainda que nós falhamos e pecamos, nos desviamos do caminho dele, adoramos outros deuses, adoramos outras pessoas, escolhemos pregadores, pastores. Eu só vou orar com esse aqui, eu só vou orar com esse ali, eu só vou na igreja se o pastor estiver lá. Sobre isso é idolatria. Ainda que falhamos com isso, o Senhor espera um arrependimento. Da epígrafe da minha Bíblia diz o chamado do arrependimento. E assim Deus espera de cada um de nós. A unidade com Ele, algo sincero e verdadeiro. Nós precisamos entender isso no relato bíblico. Nós precisamos entender o que realmente o Senhor, Ele deseja e espera de cada um. Deus não espera de nós perfeição. Como é que Deus vai esperar a perfeição de nós se Ele sabe que nós somos falhos? Que a todo momento, a todo instante, nós temos pensamentos errados. Nós temos pensamentos pecaminosos. Deus não espera a perfeição de nós. Não, mas está escrito lá em Mateus: sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Só que perfeição ali é maturidade. Não é perfeição de impecabilidade, sem nenhum pecado. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós o obedeçamos e tenhamos intimidade com Ele. E nos dias do profeta, era essa a ilustração, o contexto era esse, de prostituição, de idolatria, de pecado, de virar as costas, de adultério para com o Senhor. Em nossos dias não é diferente. Mas nesse dia o Senhor espera que o nosso coração nos volte para Ele. E nesta noite, o Senhor não espera pessoas perfeitas. Volto a repetir. Não é isso que o Senhor espera. Nunca esperou isso. Porque Ele conhece o seu povo. Como o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, não vai conhecer eu e você. Como Ele não conhece? Ele conhece no nível mais profundo. Ainda que nós não nos conheçamos completamente, Ele nos conhece. Ele sonda nossos corações. Ele sabe, pois o Espírito dele está em nós. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele deixou um espaço no homem que só seria completo com a presença dEle. Eu sei do que é isso, porque eu vivi isso. Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu senti na pele. É assim, é o que Deus está ensinando com o profeta. Não é sobre ouvir falar sobre Ele. Não é sobre ir na igreja. Nós temos um relacionamento de intimidade com Ele.
Aí a gente só tem através das experiências com Ele, com a obediência à sua palavra. E isso é poderoso, porque nós não ficamos dependentes de homens, nós não somos enganados, porque o próprio Espírito, ele vai falar conosco e vai nos direcionar, porque o Espírito, ele está aqui para nos ajudar. O nosso amigo, o nosso consolador, é Ele que vai revelar para nós todas as verdades sobre Cristo. E assim Deus esperava do seu povo naqueles dias. Observa que até a liderança, assim como foi lido aqui no capítulo 6, estava corrompida. Até aqueles que estavam à frente da obra, que eram para fazer as coisas certas, eles estavam fazendo errados. Podemos conferir no versículo 9. Sacerdotes são como um bando de assaltantes, de tocaia à espreita de suas vítimas, assassinam viajantes ao longo da estrada para seguir e praticam todo tipo de perversidade. Olhando para esse texto, eu vejo que aquele que estava à frente da obra está pior do que o povo. Às vezes, quando a base da igreja está com problema, o problema não está na base, está no topo, está na liderança, está quem está à frente da obra. Palavras vazias, não tem intimidade e relacionamento com Deus para instruir o povo que deve instruir, o caminho que deve seguir, porque ele não tem propriedade para falar. Ele fala da boca para fora, ele pode ter só o conhecimento, mas a intimidade com Deus ele não tem. É por isso que o povo se corrompe. É por isso que o povo vai caminhar para as coisas erradas, idolatria. Porque aqueles que estavam à frente não estavam com intimidade com Deus. Mas ainda assim Deus espera um arrependimento deste povo. Olha só o que diz, para mim isso é um escândalo. No versículo 6, é Deus dizendo, não é o homem dizendo, não é o líder dizendo, mas é o próprio Deus dizendo: quero que demonstre amor, e não que ofereça sacrifícios. Não é sobre sacrifícios. Eu quero que vocês me conheçam com profundidade. Eu quero que vocês tenham um relacionamento para comigo. É isso que Deus está falando aqui. Assim Deus espera de cada um de nós esses dias. Um relacionamento com Ele de verdade. Não só ir no templo, não só dar glória a Deus, mas ter um relacionamento verdadeiro e sincero para com Ele. Separei perguntas só para concluir, que faz todo sentido, e que você responda para você mesmo. E a primeira é: o que Deus espera de você? O que é que Deus espera de nós? Segunda, qual é o desejo dele para nós? Qual é o desejo de Deus para com você, para com sua casa, para com sua família? E terceira e última, será que nós conhecemos a Deus? Será que conhecemos a Deus na língua original, no hebraico, na intimidade profunda, ou somente em português? Meras informações. Entenda isso. Deus quer intimidade profunda. Assim como o homem tem intimidade profunda com a sua esposa, assim como o pai tem intimidade profunda com os seus filhos, assim Deus, como o marido da igreja, deseja ter intimidade para com ela. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Eu vou repetir, nós precisamos voltar. Precisamos voltar ao caminho que nós desviamos, no caminho que o Espírito Santo nos direcionou. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós não estamos livres de errar ou de pecar, mas o Senhor também é perdoador. O maior desejo de Deus
é que toda a humanidade seja salva. Mas a humanidade não quer ser salva. Mas eu e você escolhemos aqui, estamos ouvindo esta palavra, não é à toa, não é em vão, não é por acaso, é porque o próprio Deus está falando com você, é porque o próprio Deus está falando comigo. A primeira pessoa a ser confrontada sobre conduta é quem vai ministrar, é quem vai pregar, é o pastor que está à frente. É o primeiro que Deus vai falar com ele: desperta, volte para mim. Esse é o primeiro. Depois o povo. Lembra que eu disse sobre a base? Vimos o problema da base, só que o maior problema não está na base, mas está no topo. Está quem está à frente, está quem está acima. Precisa voltar ao Senhor, ao lugar de intimidade. A correria do dia a dia tem nos desviado. Nós temos perdido um foco daquilo realmente que Deus espera de nós. Mas neste dia, depois dessa palavra, eu creio que nós vamos voltar para o Senhor. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu sei que não é em vão. Eu sei que não é à toa, que não é por acaso. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ainda que por um momento, por um tempo, ou pelas circunstâncias, eu sair do caminho, o Senhor nos traz de volta. Porque Ele nos ama e tem um propósito sobre as nossas vidas. Sabe quem conhece a igreja? Sabe quem conhece eu e você? Não é o pastor, não é nossa mãe, não é nosso pai, mas é o próprio Deus. Sabe? E um texto que eu também escandalizo ao ver e ao ler é em Jeremias. O próprio Deus dizendo: eu queria que eles me chamassem de pai. Sabe o que é isso? Já que é o próprio Criador de todas essas coisas, desejando dizer para o seu povo: eu quero ser o seu pai. Eu quero. O desejo de Deus é esse. Mas nós precisamos voltar para esse lugar. Nós precisamos receber este perdão. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para viver a vontade dele. Nós precisamos ser abraçados por esse amor. Por esse amor. Nós só podemos oferecer amor se recebermos amor. Ainda que nosso pai ou nossa mãe não nos deu isso, mas o Deus vai dar. Mas o Deus pode curar. Mas o Deus pode resgatar. Pode restaurar. Entende isso? É sobre isso. Então Deus quer ter um relacionamento com profundidade para conosco. Quantos entendem isso? Então assim, essa semana, esta palavra vai arder no seu e no meu coração. O Senhor vai ministrar cada vez mais e mais sobre este lugar, para que voltemos para o Senhor, para que entramos nessa profundidade que Ele tanto espera de cada um de nós. E assim eu fico com esta palavra e o nome do Senhor é glorificado.